O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas com o objetivo de impedir que eles se desviassem da mensagem que Paulo havia pregado na região durante a sua primeira viagem missionária. Paulo esteve na região pregando em Antioquia, Icônio, Listra, Derbe e Perge, que são cidades do sul da Galácia. E depois ele fez o caminho de volta para Antioquia, da Síria, de onde ele tinha saído. E algum tempo depois ele recebe informação de que aqueles irmãos que tinham se convertido naquelas cidades estavam sendo assediados por um grupo de falsos profetas que estavam ensinando a necessidade de se guardar a lei de Moisés para que se pudesse obter a salvação. Provavelmente eram judeus que haviam crido que Jesus era o Messias, mas entendiam que a lei de Moisés ainda estava em vigor e que era preciso que alguém que cresce no Messias de Israel guardasse aqueles distintivos do povo judaico, que era a circuncisão, a dieta, o judeu não podia comer sangue, não podia comer porco, não podia comer determinados alimentos, e o calendário, que seria a guarda do sábado e a guarda das festas religiosas de Israel. Circuncisão, dieta, calendário eram as três marcas do judaísmo. Então, esses judeus que se tornaram cristãos, eles entendiam que todo mundo que professasse a fé em Jesus, uma vez que Jesus era o Messias judeu, ele era filho de Abraão, ele era o filho da promessa feita aos descendentes de Abraão, deveriam se circuncidar e guardar a lei de Moisés, não somente para serem salvos, mas também para poderem ter uma vida espiritual mais profunda, para que pudessem ser pessoas cheias do Espírito Santo, por assim dizer. E os Gálatas, naturalmente, queriam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não conheço nenhum crente de verdade que não queira experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus. A questão é, como nós fazemos isso? E o que é exatamente ser cheio do Espírito Santo? Paulo escreveu a carta aos Gálatas para dizer para eles que o caminho da salvação não era pelas obras da lei. Não era. As obras da lei têm a ver com... Quando aqueles mestres diziam, vocês têm que guardar as obras da lei para serem salvos, eles estavam pressupondo de que havia no ser humano habilidade e capacidade de fazer o bem, mesmo que ele tenha sido atingido pelo pecado. Então, quando se fala em obras, sempre a ideia é do homem fazendo alguma coisa para merecer de Deus ou a salvação, ou o acesso à sua presença e as bênçãos espirituais. Então, obras têm a ver com a carne. Carne usada no sentido da existência humana, aquilo que eu sou, a minha humanidade. Então, quando diz assim, você tem que fazer obras da lei, está dizendo, você como pessoa, mesmo que é um pecador, você pode agradar a Deus com o seu esforço. Olhe dentro de você, reúna toda a sua disposição, toda a sua força de vontade, se esforce, que você vai conseguir, você vai cumprir, você vai agradar a Deus, você vai fazer essas coisas que Deus deseja. Então, é isso o que é viver pelas obras da lei. Você tentar agradar a Deus pelo seu próprio esforço, pela sua própria força, pela sua própria determinação e assim por diante. Você vai encontrar na Bíblia que existem dois modos de existência. Ficou feio, né? Que há dois modos de existência. Dois modos de existência. A vida na carne, que é a vida na natureza humana, que está ligada a obras, tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus, e que caracteriza a vida do mundo, e que produz coisas contrárias àquilo que Deus deseja. Então, quem não está em Cristo está nesse modo de existência. Ele está vivendo pela sua própria força, ele está debaixo da lei, ele tenta agradar a Deus pelo que ele faz,
ele não consegue e acaba caindo em pecado, e é isso que marca a vida do mundo. O outro modo de existência é o modo de vivência no Espírito Santo de Deus, onde você não procura agradar a Deus e ser salvo por alguma coisa que você faz, mas você, pela graça, recebe pela fé aquilo que Deus já fez por você. E isso é o que chamamos de vida no Espírito. O Espírito Santo comunica, ele transmite ao que tem fé em Jesus o poder da vida ressurreta de Cristo, de forma que ele pode agradar a Deus, ele pode atender às demandas de Deus, ele é livre para obedecer a Deus e vencer o pecado. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar aos Gálatas aqui no texto que eu li para vocês. Os Gálatas estavam, depois de ter começado bem, Paulo diz assim: vocês são insensatos, vocês começaram pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pela carne. É uma passagem que está aí, bem no meio do livro. Começaram pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pela carne. Muito crente é assim, ele crê, ele é salvo pela graça, mas na hora de viver a vida cristã, ele vai viver na carne, no esforço pessoal. Ele quer fazer as coisas, não é que ele é mal intencionado, ele apenas desconhece o Evangelho na sua plenitude, ele ainda não entendeu o Evangelho, como eu me converti com 23 anos, e os primeiros 3 anos da minha vida cristã foram uma tentativa de agradar a Deus na minha força. Eu acreditava que eu tinha que ler a Bíblia pelo menos 10 capítulos por dia, orar pelo menos 1h30 todo dia, jejuar dia sim, dia não, e quando eu não conseguia fazer isso, eu me sentia muito culpado, derrotado e assim por diante. E eu enfrentava meus pecados. Eu me converti aos 23 anos depois de uma vida de imoralidade, de vício, drogas e álcool e tudo mais. E eu queria, depois que eu conhecia Jesus, vencer tudo aquilo ali, usando todas as forças que eu tinha. E sabe aquele boneco teimoso? É um boneco de plástico, né? Que o fundo é de areia. Você dá um tapa no teimoso, ele vai e volta, né? Então, era a velha natureza em mim. Eu dava um tapa, né? Conseguia vencer, ela caía, mas eu virava as costas, ela voltava, né? Era uma luta constante e geralmente perdida. E durante 3 anos eu sofri muito com culpa, derrota, desgraça, até que um dia eu tinha que preparar um sermão para pregar. Com 3 anos eu já era pregador, e o texto era Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu disse: então tem alguma coisa errada, porque eu estou querendo conquistar essa vida por mim mesmo, quando Jesus disse que ele veio trazer essa vida. E foi aí que meus olhos se abriram para eu entender que a gente não somente é salvo pela graça, mas que a gente se santifica pela graça da mesma forma, que o processo de santificação é também pela graça, e é essa vida no Espírito. É o Espírito Santo quem nos traz o poder necessário para a gente vencer o pecado, dominar as paixões pecaminosas e andar nesse mundo de uma forma que nós podemos agradar a Deus.